Deixa eu me apresentar. Eu sou o pródigo, voltei para servir e ele me chamou de filho. Por isso esmurro as minhas vontades, faço dela minha escrava e submeto a Cristo Jesus, unicamente a Cristo Jesus. Que o meu falar e o meu responder seja pautado na palavra de Deus, que as minhas ações e reações sejam pautadas na palavra de Deus. Esse é meu pedido todas as manhãs. Começar bem é fundamental. Depois eu vou falar um pouco de psicologia aí para vocês entenderem o quanto é importante começar bem o seu dia. Como que eu começo bem, Wes? Começa a meditando, a falando com Deus e consigo mesmo, a liberando palavras de bênção sobre a sua vida, sobre o seu dia, que isso muda todo o resultado. Amém? Diz assim, em Salmo capítulo de número 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? No versículo de número 1, Davi faz duas afirmações e duas perguntas sequenciais. Ele fala: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. E logo ele faz uma pergunta: de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo. Davi estava autoafirmando a sua posição em Deus. Ele estava implantando na sua mente, criando uma linha de raciocínio que ele estava em Deus, e se ele está em Deus, ele não deve ter medo de nada, ele não deve temer nada. Ele fez uma afirmação para ele mesmo e fez uma pergunta para ele mesmo. Por que Davi isso parece loucura? Mas o evangelho é meio louco mesmo. Acreditar num Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscita mortos, que multiplica a matéria e que anda sobre as águas, isso não é para pessoas normais. Falar consigo mesmo não é para pessoas normais. Na verdade, ser normal é ser chato. Um dia eu falei, se for para ser normal, eu tô fora. Se for para ser comum, tô fora. Porque comum qualquer um pode ser. Normal qualquer um pode ser. Existem três tipos de pessoa: as normais, as anormais e as sobrenaturais. Pessoas normais são, em qualquer esquina você encontra ela. Em qualquer lugar tem pessoas normais sendo robotizadas pelo sistema, sendo influenciadas pelo sistema, seguindo uma linha de raciocínio implantada pelo sistema. E pessoas anormais, elas começam a se destacar, elas começam a sair da normalidade e criar crenças, criar a respeito de sua própria existência ou a respeito dela mesma, que começa a sair da normalidade, a sair do contexto casual. E as sobrenaturais, aquelas pessoas que influenciam ambientes, transforma mundos, criam mundos. Criar mundos, sim, cria o seu próprio mundo, cria seu próprio universo. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Quando Deus olha um caos na terra, ele começa a liberar palavras e as palavras começam a se materializar. Quer mudar a sua vida, começa a mudar a sua fala. A primeira coisa para mudar a sua realidade é mudar a sua fala. E nunca aceite palavras negativas sobre sua vida, nem da sua mãe. Amém? Davi estava fazendo exatamente isso. Ele estava liberando palavras para que o subconsciente dele tivesse uma certeza plena de quem ele era em Deus.
Por quê? Porque Davi era um homem de muitas batalhas, Davi era um homem de muita intensidade, eu falo de questão de guerra. Davi era hiperativo. Então, ele tinha que ter uma crença em cima daquilo que ele era, em cima daquilo que quem era Deus na vida dele, 100%, irmão. Por quê, Wes? Porque Davi era um homem de frente, de infantaria. Ele não dormia no ponto. Então ele tinha que ter essa plena convicção. Criar uma plena convicção de quem você é, uma certeza. A sua certeza, ela vai se materializar. Tudo que você tem certeza, por mais que não aconteça agora, vai acontecer. Isso é fé, é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas tem certeza que vai existir. Isso é fé. Tenha certeza de quem você é em Deus e de quem Deus é em você. Deixa Deus fluir. Davi disse: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ou quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém é contra nós. Por quê? Porque é uma plena convicção daquilo que você é em Deus. Quando as adversidades aparecerem, e elas vão aparecer, quando os gigantes aparecerem, e elas vão aparecer, por quê? Porque é normal, a vida é assim. A vida é feita de desafios, de ganhos e conquistas, de lutas e batalhas. Bem-vindo ao mundo real. Na corrida dos espermatozoides você já saiu na frente. Isso é bom. Já teve o direito de viver, agora faça a pena. Faça valer a pena viver. Compreende? Se você tiver uma segunda chance igual eu tive de viver, não se preocupe com o que os outros falam. Existem 3 tipos de pessoas: as que fazem, as que falam de quem faz, os críticos, sabe? E as que apoiam, os que estão fazendo. Só existem esses 3 níveis de pessoas: as que estão fazendo alguma coisa, as que estão criticando quem está fazendo e as que estão incentivando quem está fazendo. Pode ficar em paz. Naturais, normais, anormais e sobrenaturais. 3 tipos de pessoas. Davi, ele tinha uma plena convicção de quem ele era em Deus. Ele sabia que Deus era o forte refúgio, ele sabia que Deus era a fortaleza dele. Por isso ele não deveria temer nada. Paulo sabia que se Deus era por ele, ninguém seria contra ele, ou seja, ninguém ficaria no caminho dele. Adversidade, problemas, tormentas, nada era suficientemente forte para tirá-lo do caminho de Deus. Quando você compreende isso, a sua vida, ou quando você acredita nisso, a sua vida começa a melhorar. Por quê? Porque você vai começar a vencer batalhas que você não conseguia vencer. Você vai conseguir viver coisas que você nunca imaginou. Porque, Wesley, por que isso? Porque você cria uma crença na sua mente, você cria uma firme certeza, uma firme confiança de quem você é em Deus. É a firme certeza, irmão. Fé é a firme certeza daquilo que nós não vemos, mas acreditamos que vai existir. Era exatamente isso que Davi estava falando e fazendo no Salmo de número 27. Ele estava criando uma firme certeza de quem ele era em Deus e de quem Deus era nele. Aí se você vê a sequência,
Ele começa a falar: ainda que homens me cerquem, ainda que exército me cerque, mesmo assim não temerei. Por quê? Porque no primeiro capítulo ele já criou uma mentalidade, ele já criou uma certeza de quem ele era em Deus, de quem Deus era nele, que nada poderia abalá-lo, que nada poderia parar Davi, porque Davi ele tinha na sua mente de que ele era grande em Deus, de que ele era poderoso em Deus. E quando você cria essa mentalidade, pode vir o que vier, tempestade, maremotos, terremotos, pode vir adversidade, pode vir exército, pode vir o que for, irmão, você tem a sua plena convicção. Mas Davi, ele passou pelo processo de transformação de mente, de um filho rejeitado para um rei. Ele passou pelo processo de metanoia, transformação da sua mente, substituição de palavras, de pensamentos, de crenças que foram criadas e de experiências que foram geradas no decorrer da vida dele para que ele chegasse a ser rei. Por isso que Davi foi ungido na casa do seu pai e voltou para o pasto. Por quê? Porque agora ele tinha de criar, Deus tinha que gerar nele uma mentalidade de rei. Porque Saul foi ungido e sentou no trono e deu erro, deu merda. Davi, ele foi ungido e voltou para o pasto. Para quê? Para criar uma mentalidade, para criar um forjar, para que ele fosse forjado a rei. Davi não nasceu rei, ele foi forjado a rei. Compreende? Você pode entender isso se você não criar uma mentalidade. Renovai-vos a vossa mente, para que vocês aproveitem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não tiver uma renovação de mente, se não tiver uma renovação de atitude, se não tiver uma PNL, se você não passar pela PNL de Deus, de Cristo Jesus, não vai, irmão. Não vai. Crenças erradas a respeito de Deus, que a religião cuspiu, que a religião vomitou e a gente comeu, nos feriu. Crenças erradas a respeito de quem é Deus e de quem nós somos em Deus, nos feriu. Mas deixa eu te dizer, Davi, ele estava transformando a mente dele, estava criando uma linha de raciocínio onde ele era imbatível em Deus. Uma linha de raciocínio onde ele era simplesmente imbatível em Deus. Davi estava criando uma linha de raciocínio. Quando você cria uma linha de raciocínio paralela às suas crenças erradas e mais forte, baseado naquilo que Deus é e naquilo que você quer ser, ou naquilo que você vai ser, ou naquilo que você é, não tem como dar errado. Fica com Deus. Jesus te ama e Ele sempre quer o seu melhor. Sempre quer o seu melhor. Deus não nos dá um fardo que a gente não consegue suportar. Se você está passando por algum tipo de adversidade, se você está passando por algum tipo de situação que você não está entendendo, faça essa oração. Foi o que me ajudou a vencer os momentos mais obscuros da minha vida. Eu disse: Senhor, me ajude a aceitar aquilo que eu não compreendo. Me ajude a aceitar, porque eu sei que o Senhor não vai me dar um fardo que eu não consigo suportar. Ele nunca te dá um fardo que você não consegue suportar. Fique tranquilo, você está sendo treinado. Não para ser normal, não para ser anormal, mas para ser sobrenatural. Fica com Deus.